Esse é um áudio de retomada do podcast com o episódio Agente do Caos. Nesse episódio eu vou falar do personagem Coringa, que eu comecei já a falar no episódio passado. E nós vamos adentrar esse universo caótico de Gotham, que muitas vezes é representado por essa personagem, que ficou mais claro para mim através do filme O Cavaleiro das Trevas. Deixa eu só frisar que é o filme, não é HQ. O HQ do Cavaleiro das Trevas é muito diferente, não tem nada a ver com o que está acontecendo na trilogia do Christopher Nolan. E nesse filme, ele diz ser um agente do caos. Ele fala que ele não é alguém que planeja muito, ele só quer dizer para os outros que ele está causando, que ele quer abalar com as estruturas da sociedade. E embora eu acho que muitos de nós sempre entendeu essa essência do personagem, não era algo muito debatido, algo claro na nossa cabeça. Era uma coisa tipo que ele era, mas que talvez eu não soubesse descrever até então. Porque quando a gente pensa em caos, partindo de um ponto de neutralidade, o caos é assim... É como se fosse uma força, né? Pensando assim no universo, com que a gente tem que lidar. É o inesperado, é o desconhecido, é a mudança, é um monte de coisas, né? Inclusive o caos está dentro de várias mitologias, mas no universo do Batman, ser esse agente do caos pro Coringa é ser o contraponto do Batman, que é super lógico, super estratégico, planejado. Então ele é muito desordem, ele é o inesperado, ele tá sempre um passo à frente do Batman, porque é difícil prever o que ele vai fazer, o que ele vai pensar. Ele faz o Batman sair muito das próprias considerações do que é possível, do que alguém faria. Ele tenta forçar os limites, né, do herói, já que ele é um dos grandes vilões. E aí, como a gente está falando de histórias em que a gente coloca o bem e o mal, o herói e o vilão, é lógico que a desordem, né, o abalo da estrutura, acaba sendo considerado algo ruim. Eu acho que do nosso ponto de vista da realidade, não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa ao que a gente se adapta, né? Enquanto vida comum, os desafios, o inesperado, a mudança, são coisas com que a gente precisa lidar. Agora, nesse contexto do Batman especificamente, lidar com essa pessoa que se coloca como um agente do caos, questionando duramente a sociedade, o que poderia ser uma coisa boa, se fosse mais teórica ou até prática, mas de um ponto de vista que quisesse agregar valor à sociedade, quisesse trazer uma mudança benéfica para todos, mas na realidade ele só quer apontar, e ele consegue apontar que o social tem muitos problemas e que talvez ele seja o resultado disso. O resultado que ele mesmo criou, que ele se pensou para ser daquele jeito, é o que ele acha mesmo, que pode ser uma coisa partindo de... Como a gente pode dizer que alguém é são, né, nesse sentido? Mas também ele poderia ser o resultado de ações de outros, que eu acho que para essa elaboração de você se entender como um agente do caos, você passa por muita coisa com outras pessoas, e como a gente não conhece o passado dele, é muito difícil fazer essa análise, mas eu gosto muito da representação que o Christopher Nolan trouxe dele ser alguém que escolheu esse caminho, não alguém que foi levado a. Eu acho que o Batman foi muito levado, teve um impulso disso. Não que o Coringa também não tenha seus próprios impulsos de seguir o caminho que ele está seguindo, mas eu acho que é muito mais pensado do que a loucura, né, que muitas vezes é trazida e foi pautada no episódio passado. Inclusive, a loucura é muito para justificar, né, para meio que dizer que ele faz isso porque ele é louco, mas eu acho que, embora ele possa ter realmente algum tipo de transtorno, ele é alguém que tem noção da realidade, ele não
não foge dela, né? Ele sabe muito bem como funciona e ele parece ser uma pessoa que entende demais de um monte de áreas da humanidade, assim, e da estrutura social. Então ele tá sempre puxando as cordas de cada lado para ver se desmorona. E ele tem sucesso muitas vezes, ele não tem um sucesso assim final, porque as histórias a gente já comentou que não tem um final, não são levadas nessa direção, elas são contínuas. E até para não perder esse personagem, muitas pessoas não pontuam o final dele, que provavelmente seria trágico, já que ele não tem oportunidade de redenção. Então, dentro desse universo, ele quer mexer com a mente das pessoas, mexer com a estrutura social, mostrar o quanto a sociedade já é doente. Tipo, muitas vezes ele acaba sendo visto como o mal, o grande vilão, só que ele é só mais uma personagem ali naquele contexto. Tem outras coisas, outras situações ruins acontecendo, não necessariamente só protagonizadas por vilões, mas a gente vê que não é assim super explorado, super dito, mas a gente vê a desigualdade social, vai ter questões de racismo e de machismo e tudo mais, vai ter tudo que existe na nossa realidade. Só que essas coisas não são consideradas, né? A gente tá muitas vezes em histórias em que fica muito rasa essa questão, essas outras questões, né? E a gente olha mais para esse palco onde tem o herói e o vilão, onde tem a ordem e a desordem. E como a gente tá no ponto de vista do herói, ou dos simpatizantes do herói, né? Da população, das pessoas de bem, etc., a gente quer uma ordem, a gente quer sentir proteção, segurança, a gente quer coisas positivas, mas eu acho que esse questionamento que às vezes os vilões trazem, de se essa ordem está sendo boa, de se a sociedade está sendo boa para todos, que também são considerações que o herói vai fazer, já que ele nem sempre é o herói, nesse caso do Batman, já que ele fica em paralelo com as leis e com a polícia, fica muito esse questionamento de se o que é bom pra gente tem a ver com o que está instituído, com os poderes instituídos, com a ordem instituída, com as formas de pensar. Não que os vilões tenham total razão, mas nem sempre eles são tresloucados ou sem sentido, né? Eles trazem algumas reflexões importantes em alguns momentos, né? Acabam sendo muito pontuais, porque eles vão para um extremo de destruição. Muitas vezes é uma autodestruição em que eles vão levar um monte de outras pessoas junto. Ou então vão tentar um objetivo grandioso, para eles assim, muito ambicioso, e isso vai dar muito errado. Olha, até que eu fiquei um pouco sem ter o que falar. Mas, falando sobre a história, entre aspas, original do Coringa, que a única história de passado que ele tem é aquele, teoricamente, foi o Capuz Vermelho, um bandido que sempre estava, que tinha essa mesma característica do Coringa, estava sempre um passo à frente. E acabou caindo nesse, eu quero falar duto, mas não é duto, dentro desse pote. Ai, caiu meu fone. Dentro do container, sei lá, dentro daquele lance cheio de químicos na fábrica. E o que eu mais detesto nessa história é que o Batman meio que contribuiu. Ele não conseguiu segurar o cara, ele meio que assustou o cara, enfim, o cara caiu e é como se o Batman tivesse criado o próprio inimigo. E eu não gosto dessa história por causa dos químicos que justificam a aparência dele, justificam a loucura dele. E passa muito como se fosse um pano para esse negócio de que a pessoa é má não por ela mesma, né? Ela comete essas coisas, todas essas atrocidades são justificadas pela loucura dela e não é bem assim. Não quero dizer que as pessoas sejam más, são más, mas más escolhas, né?
pensamentos que tendem para atitudes agressivas ou pensamentos muito extremos são coisas que pessoas consideradas comuns podem fazer. Que é uma coisa que eu acho muito mais assustadora, né? Alguém que foi criado, assim, às vezes de uma maneira bem tranquila e a gente não sabe como é que é essa infância, esse passado antes de Capuz Vermelho, né? Que não existe, nunca é mencionado. E eu acho que nem essa questão do Capuz Vermelho, que até é colocado depois, não da mesma forma, mas o quadrinho da Piada Mortal bebe dessa fonte, né? De que, eles até colocam mais elementos na história anterior do Coringa, mas fazem ele ter o mesmo destino, que ele cai e fica louco e tal. E em A Piada Mortal ele teria perdido tudo que ele amava, tudo que fazia sentido pra ele, era um loser e não conseguiu nada que ele queria na vida. E aí quis fugir da realidade, de certa forma, mas dentro dessa linha de pensamento, da loucura dele, ele, por mais que queira fugir da realidade e não se importar ao mesmo tempo, é meio que impossível, né? Estando dentro da realidade, você não percebê-la. Ele, pelo menos, é um personagem que não deixa de perceber a realidade, ele tem que conviver com ela. É muito. Até é um pouco contraditório, mas é interessante, né? Desse ponto de vista. Embora seja uma história, assim, de origem que eu não gosto, eu gosto mais dessa invasão, assim, que ele chega do nada e começa a criar muito caso em Gotham, como é no filme do Cavaleiro das Trevas. Ninguém sabe o passado dele, ninguém sabe identificá-lo, nem nome real, nem nada. E ele se coloca como aquela pessoa e ele só tem aquela personalidade. Ele não tem uma outra vida, né? Então, é até muito maior do que o Batman, né? Porque o Batman ainda tem o Bruce Wayne, ainda tem um respiro. Se o Coringa tiver algum tipo de respiro, é alguma coisa muito secreta, que, né? Que permitiria ele ter momentos mais tranquilos e em que as pessoas não iam perceber quem ele é, mas por outro lado dá muito a entender nas histórias, né, que ele passa 24 horas do dia sendo o Coringa e às vezes só tá escondido ou desaparecido. E essa é uma questão interessante também do caos, do final dele não ser muito bem definido. Nada muito bem definido, né, com relação a ele. É sempre muito mutável. Mas quando ele desaparece, assim, e dá a entender que ele morreu, é muito interessante essa sensação. Eu acho que é muito melhor do que definir logo, ele morreu. Ninguém poderia ter... Sempre tem essa questão, ninguém poderia ter sobrevivido a essa altura ou a essa explosão, mas você não tem certeza, porque você não acha o corpo, e aquilo é inquietante. Eu acho que essa é uma das características que fala muito sobre ele. Essa inquietação de você não saber o que vai acontecer tem muito a ver com essa questão do caos. De você poder imaginar, você poder... você tentar se preparar, que eu acho que é o que o Batman tenta fazer, mas você não sabe o que vem dali, você não sabe até onde vai, não sabe os limites, né? Então você tem muita dificuldade de lidar com aquilo, com o que é imprevisível. Eu acho que eu vou terminar mais cedo hoje, gente. Fazia um tempo que eu não gravava. Eu vou agradecer a todo mundo que me escuta. Fazia um tempo. E nos próximos 3 episódios eu ainda vou falar do Coringa. Ainda tô pensando sobre o quê. Mas a gente continua aqui. Beijos!